Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai escutar, mas eu tenho certeza que você vai escutar e ficar até o fim deste podcast, que é mais um podcast do LivroCast, hoje com um convidado muito especial, André, nascido em São Roque, São Paulo, e veio para Balneário Camboriú. Ele vai contar como foi essa transição. E implementou aqui a equitação, trouxe a primeira escola de equitação de pismo de Santa Catarina, o que da região. Hoje dono de uma empresa de tecnologia e de internet, vai contar pra gente tudo como foi estar dentro e à frente dessas empresas. Ao meu lado, Alex, que vocês já conhecem, meu parceiro do LivroCast, e é sempre uma honra falar com vocês. Seja bem-vindo, André. Foi um prazer, uma honra para todos nós estarmos contigo, né, nesse projeto, que foi para mim maravilhoso. Espero que para você também. E o André tá com o nosso livro aqui, o nosso bebezinho, o LivroCast, que já chegou. A Marcela tá rouca, falou tanto, e eu também, mudança. Então, a vida é assim, a vida é uma eterna transição, um eterno processo, né? Sim. Processo pro amadurecimento, pro crescimento e para coisas novas. Seja bem-vindo e vamos para a primeira pergunta que a Marcela Zorzo vai fazer para você. André, a gente gosta de saber, primeiro, como que foi a tua infância, né? Eu já comentei que você nasceu em São Roque, mas conta pra gente como que foi a tua infância, se você foi um menino levado, se você era um menino mais quieto. Me conta um pouquinho dessa tua parte da infância, que é tão importante hoje para definir como nós adultos somos, né? Ok. Bom, primeiramente, queria desejar um bom dia, ou boa tarde, boa noite, como você disse, depende do horário que o pessoal vai olhar o vídeo, né? Mas, a princípio, bom dia. Queria dizer que é uma grande honra participar do LivroCast, né? Eu fiquei muito satisfeito de participar por todos os participantes, né? Empreendedores realmente de muito sucesso. Alguns deles, inclusive, são já conhecidos a nível nacional, né? E o que traz uma repercussão muito grande, não só para o livro, mas para mim também como pequeno empreendedor, né? Que estou aí construindo uma vida, né? Então, uma grande satisfação de estar aqui com vocês, agradecer o convite de vocês, né? Principalmente da Marcela, que a princípio nós já nos conhecíamos, que ela já foi cliente nosso no Aras através da sua filha, da Helena, né? Uma grande honra. E vem o convite, eu fiquei muito honrado de participar, inclusive da primeira edição desse livro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, agradecer e parabenizar os dois, o Alex também, principalmente, pela iniciativa, né, e pelo trabalho que foi realizado. Respondendo à pergunta, Marcela, eu tive duas situações na minha vida quando criança ainda, né? Uma de levado e uma de CDF, né? Mas como assim? Impressionante que dentro do colégio, dentro dos estudos, eu era extremamente CDF. Para você ter uma ideia, eu fiz até depois a nível pós-graduação, a gente vai falar no contexto, né? Mas eu tenho a honra de falar que eu nunca tomei uma advertência na escola. Sempre, meu pai era muito rigoroso, né? Também minha mãe muito rigorosa. Então sempre me exigiam que a minha presença, então eu dificilmente faltava nas aulas. E quando eu colocava a porta para dentro do colégio, eu de fato me tornava um CDF, né? Sempre muito focado, até porque eu tinha um pouco de dificuldade também no aprendizado, né? Então eu tinha que me dedicar um pouco mais para poder passar de ano. Então, graças a Deus, até agradeço aqui aos meus pais que foram meus incentivadores, né? Que me cobraram. Por eles eu acabei que eu fui um bom aluno, né? Nunca repeti de ano, graças a Deus, nunca tomei advertência, sempre fui, dentro da escola, fui um aluno exemplar. Mas quando saía para brincar na rua, aí a coisa era diferente. Aí eu era bem arteiro, né? A juventude nossa antigamente era diferente da de hoje, né? Na década de 90 a gente gostava de soltar pipa, de brincar de bolinha de gude, carrinho de rolemã, de soltar pipa. E lá em São Roque, vocês moravam em apartamento ou em casa? Na verdade, eu só nasci em São Roque, mas eu nunca morei em São Roque, porque a minha mãe, que era a família do interior, né? Então, minha avó morava em São Roque, então é aquela situação que a mãe sempre quer estar com a avó junto para poder... Inclusive, era a marinha de primeira viagem, eu sou o primeiro filho, né? Então, queria ter a mãe por perto para poder ajudar nos primeiros dias. Então, ela foi me ter, assim como minha irmã também depois, nós em São Roque, mas eu fiquei uma semana em São Roque e sempre morei em São Paulo, capital. Meus pais já moravam em São Paulo, minha mãe só foi para São Roque, ficou na casa da minha avó para me ter, né?
E eu até brinco, né? Que eu falo, eu já nasci sofrendo, né? Porque o meu parto foi fórceps. A minha mãe... Forceps é aquele sistema que puxa o bebê, né? Através de um equipamento, né? A minha mãe, com 7 meses de gestação de mim, ela foi na montanha-russa, no Play Center. Então, eu já alta adrenalina desde gestação, né? Nasci com fórceps e quando eu nasci eu não chorava. Então você tinha que abrir os brônquios, o que acontece? O médico teve que dar umas palmadinhas no bumbum. Então já nasci apanhando também, né? A vida não foi fácil pra mim, não. Desde o início já... Mas assim, foi uma... Eu não tenho o porquê, é uma brincadeira. E agora eu vou ter lá uma foto do André peladinho tomando um tapa na boca. Precisamos fazer isso, né? Ligar para os parentes. Para pegar as fotos antigas, né? Não, é uma ideia boa. É uma ideia boa. Livrocast 2, de repente, pode ter muitas novidades. Sim, vai evoluindo, né? Os seus pais são empresários? Hoje são aposentados, né? Mas foram empresários. Meu pai foi do ramo da água mineral. Meu pai, inclusive, foi um dos precursores da água mineral, né? Que antigamente você abria a torneira e tomava água da torneira. E ele, quando chegava nas casas, batia na porta para oferecer água mineral, as pessoas falavam, mas por que eu vou comprar água mineral? Se eu abro a torneira aqui, eu tenho água, né? Inclusive, ele chegou a ser o 5º maior envasador de águas minerais no país. Olha só que show. Na década de 90, né? Chegamos a produzir... Como um representante? Não, como envasador mesmo. A família nós tínhamos 2 fontes de água mineral no interior, na cidade de Campolim Paulista e uma em Valinhos. E nós envasávamos no interior, onde tinham as nascentes, né? Trazíamos para São Paulo, capital, e fazia distribuição dentro de São Paulo. Então, na década de 90, teve um mês que nós chegamos a produzir 360 mil galões, aqueles retornáveis de 20 litros, que era o nosso carro-chefe, né? Nosso maquinário era só para essa linha de produção. Fizemos 365 mil e alcançamos naquele mês, então, o 5º maior envasador de água mineral no país. E você lembra de acompanhar o teu pai, assim, achar esse mundo do empreendedorismo, do negócio, algo que te brilhava os olhos? Ou você estava mais preocupado com estudo e fazer bagunça? Não, na verdade, eu já queria trabalhar desde cedo, né? Eu tenho até um primo que é 2 anos mais velho que eu, e quando eu tinha 12 anos ele já estava começando a trabalhar, então ele já tinha o dinheirinho dele, não precisava pedir dinheiro para os pais para a gente poder ir no cinema, nas coisinhas de jovem, né? E eu achava aquilo o máximo, eu falei, poxa, eu quero ser que nem meu primo. E aí então eu com 14 anos já falei pro meu pai, pai, eu quero fazer administração porque eu quero tocar os negócios e quero ter meu dinheiro. E meu pai falou, não, filho, você não vai fazer colegial técnico, porque o colegial técnico geralmente é um colegial que não dá depois a base para poder você prestar um vestibular, né? Sim. Porque já são matérias técnicas voltadas à administração, empreendedorismo. Então não tinha aquelas matérias tipo o inglês, um português mais forçado, química, física, que seriam matérias para você ter a base para prestar o vestibular. Então ele queria que eu fizesse o colegial normal para poder passar numa faculdade boa depois, né? Só que eu briguei com ele, falei, não, eu quero já fazer administração, quero... E bati tanto o pé que no final acabei até fazendo já administração, já no colegial. Já com 15 anos de idade, eu já cursava administração de empresas. E o sonho de sempre realmente ter uma empresa, de ser empreendedor, né? Eu, para você ter uma ideia, quando eu era criança, voltando um pouquinho à história, nós morávamos perto de um cemitério. Chegava dia de finados, eu todo ano esperava chegar o dia de finados para eu tomar conta dos carros na rua, né? Porque tinha aquele movimento do cemitério e tal. E um dia minha mãe saiu para ir fazer compras. O que eu fiz? Tinha uma garagem grande em casa, né? Peguei, abri o portão e guardei 6 carros lá dentro da garagem. E cobrou lá 10 pila lá para ficar os carros. Top. E depois também fazia pipa para vender na papelaria. Eu já fiz um pouquinho de tudo nessa vida. Já, graças a Deus, já... Você trabalhou como CLT em algum momento da sua vida? Sim, bastante CLT. Eu tive minha carteira assinada em 1990, inclusive já na empresa do meu pai, né? Ele falou, André, para que você cumpra os 35 anos para aposentadoria, já vamos registrar logo, você já começa a pagar, a recolher, para que a 35 anos você já está se aposentando, né? Embora não necessite, mas pelo menos já tenha essa garantia a mais. Então, eu com 15 anos de idade já era CLT, né? Quando eu comecei, 15 anos de idade já era CLT. E fui durante um bom tempo, né? Só fui sair da CLT depois, quando de fato eu me tornei empreendedor, né? Fazendo parte do quadro societário de uma empresa. E aí, para então não fazer arrecadação dupla, então eu dei baixa na carteira como CLT e passei a recolher como empreendedor. Essa transação da CLT como sócio de uma empresa foi lá em São Paulo ou já foi aqui em Santa Catarina? Foi lá em São Paulo que eu já dei baixa, inclusive até
recolher FGTS, seguro-desemprego, já poder dar início num negócio novo, inclusive. Peguei tudo que eu tinha e já investi no meu próprio negócio, né? Esse negócio, hoje em dia, ele não está em funcionamento? A princípio, foi lá em São Paulo ainda, né? Quando eu morava lá, ainda na capital, eu montei uma pequena distribuidora lá na Zona Sul, lá no fundão de São Paulo. E só que era um bairro assim bastante difícil de lidar, porque era um bairro muito pobre, muito humilde e consequentemente tinha muito assalto, né? E eu e minha irmã que trabalhava comigo ficamos muito vulneráveis e a lucratividade não era tão boa, trabalhava demais por um resultado muito pequeno. E aí então eu falei, não é isso que eu quero, né? Acho que a gente tem um propósito maior. E aí então recebi um convite para vir trabalhar no ramo de telecomunicações, isso em 1997. E aí foi quando então eu falei, vou fechar isso aqui e vou me dedicar mais a outros negócios. Mas eu fiquei ainda por um bom tempo atuando em 3 negócios. Eu já estava gerenciando uma das fontes do meu pai. E depois eu vim abrir uma empresa e eu arrendei do meu próprio pai, eu arrendei a fonte. Passei a tocar a fonte, onde eu produzia ali os galões. Trazia para São Paulo, onde eu tinha a distribuidora em São Paulo, São Paulo capital. E já trabalhava também com telecomunicações. Ou seja, eu trabalhava em 3 lugares simultaneamente. Diante de todos os desafios, conquistas, quais são os seus maiores agradecimentos? Bom, primeiro sempre a Deus, né? Primeiro sempre a Deus. E assim, os agradecimentos são muitos, né? Graças a Deus, eu tive muitas pessoas que passaram na minha vida que somaram demais comigo, sabe? Algumas, infelizmente, já nem estão mais fazendo parte da minha vida, infelizmente, já são falecidos, mas que contribuíram bastante também para a minha vida. Mas hoje o que eu tenho assim como fonte inspiradora para minha vida são as minhas filhas, né? Que são pessoas assim que às vezes a gente fica um pouco cansado depois de tantos anos, né? Trabalhando e correndo e trabalhando. Às vezes eu teve uma época da minha vida que eu trabalhei de segunda a segunda, né? Principalmente na época que eu comecei o Aras, eu trabalhei de segunda a segunda, ou seja, todos os dias, não tinha final de semana, não tinha feriado, e direto 10, 12 horas por dia. E era nas minhas filhas que eu encontrava gás para isso, sabe? Que inclusive naquele momento elas ainda participavam junto comigo das competições, elas também eram competidoras, né, das modalidades de 3 tambores, e aquilo me enchia de orgulho delas estarem participando junto comigo, estarem competindo comigo, e aquilo me dava um gás assim muito grande. Então meus agradecimentos, assim, eu não consigo em uma hora pontuar todos, né, mas os meus 2 maiores agradecimentos, sem dúvida, é a Deus, a minhas filhas e aos meus pais. Qual o nome das suas filhas? Maria Eduarda, que é a mais velha, né? Tá com 18 anos. E Maria Fernanda, que é a mais nova. Inclusive, ontem, dia 20, ela fez 16 anos. Mas ontem ela estava com a agendinha dela toda cheia, ela não teve espaço pro pai. Então eu combinei com ela de almoçar. Elas trabalham com você lá? Não trabalham. Então eu vou saindo daqui, eu já marquei um almoço com ela hoje. Ah, que legal, legal. Muito que bom. Show. E tua aproximação com o mundo dos cavalos começou lá em São Paulo? Conta um pouquinho pra gente. Sim, começou desde criança também, né? Eu quando criança tinha 3 sonhos: ser empreendedor, ser jogador de futebol e ser competidor a cavalo, né? Na verdade, esse ânimo, essa paixão pelo mundo country, ela já vem até um pouco mais abrangente. O meu sonho também era ser peão de rodeio em Barretos. Inclusive, eu frequentei a festa por muitos anos, né? E o meu sonho era montar um touro na festa de Barretos. Eu tinha essa paixão por montaria, sabe? E desde muito criança, até quando eu era pequenininho, pedia pro meu pai para comprar um potrinho para mim e tal. E queria até ter um potrinho dentro de casa, né? Eu tenho um sonho, desculpa de te interromper, eu sempre tive sonho de ter uma égua. Você acredita? Sempre tive esse sonho. E aí eu, nessa paixão por cavalos, né? Inclusive eu falo que todos nós temos um defeito, né? Sim. Um vício. O meu vício são os cavalos, né? Eu tenho um vício por animais. Eu podia hoje estar andando de Ferrari na rua, mas o dinheiro que aplicaria na Ferrari eu acabei aplicando tudo em cavalos, né? Olha aqui. Infelizmente, a Ferrari depois você vende, né? Os cavalos eu acabei perdendo muito dinheiro com cavalo, mas muito dinheiro mesmo. Mas, enfim, isso me trouxe muita felicidade, né? Então eu entendo que eu acabei investindo na minha alma, né? Isso me satisfaz. Começou muito cedo, ainda na década de 90, né? Eu fui fazer aulas de equitação, isso no interior de São Paulo, numa cidade chamada Atibaia. Os meus pais tinham um chalé num camping lá e o proprietário desse camping acabou, num determinado momento, montando uma hípica. E eu e meus amigos começamos a brincar com os cavalos, né?
Até então não tinha cavalo, mas eu tinha uma mobilete. E o rapaz que tomava conta dos cavalos falou: André, vamos ali no bairro de cima, eu vou com o cavalo da hípica, você vai com a mobilete, chegar lá em cima a gente troca. Falei, beleza. Então eu pegava a mobilete, deixava na mão desse colega que trabalhava na hípica, pegava o cavalo da hípica sem que ninguém soubesse e ficava galopando para cima e para baixo, que nem um louco, né? E ali nasceu essa paixão, né? E aí depois então, meu pai veio me presentear com um cavalo. Aí eu comecei a participar das competições. E inclusive na década de em 1993 eu fui vice-campeão da regional Bragantina de São Paulo. Foi um torneio com 10 etapas, onde cada etapa foi numa cidade. Bragança Paulista, Campinas, Atibaia, Nazaré Paulista, Perdões, enfim, toda Itatiba, todas aquelas cidades que tem ali naquela regional, né? E foi uma etapa muito difícil, porque eram aproximadamente 35 competidores. E eu consegui, com muita raça, que meu cavalo, inclusive, não era adequado para salto. O primeiro cavalo que meu pai me deu foi um manga larga, não é um cavalo para salto, né? É um cavalo para passeio, é uma raça específica para passeio. E eu acabei adaptando meu cavalo para isso e deu certo, né? Era um cavalo também muito forte, né? Acabou dando certo, me consagrei vice-campeão. E depois daí não parou mais. Aí eu comecei a fazer várias coisas, vir para Santa Catarina em 2010 e vim... Depois de um tempo, fiquei aqui 2 anos sem cavalo, adquiri uma depressão. Falei, não, preciso voltar para os cavalos. Voltei para os cavalos, curei minha depressão. E hoje é o ar que eu respiro. No momento que eu estou assim na empresa, que eu estou com a cabeça meio perturbada, o que eu faço? Eu desligo tudo. Chega um determinado momento que a gente fica improdutivo, né? E não adianta você insistir, não adianta você tentar encarar. Então, nesse determinado momento, o que eu faço? Eu pego, abandono tudo, vou para o meu cavalo, faço um passeio a cavalo, começo a olhar a natureza, passa meia hora, eu estou zerado. No dia seguinte já venho para trabalhar com força total, né? Então, o cavalo realmente é uma terapia. É uma terapia. André, cavalo é uma terapia. O que você conecta do aprendizado de ser um competidor, porque você não só passeia cavalo, você é um competidor, Sim. com o mundo do empreendedorismo? Existe alguma lição que o mundo do cavalo te traz para ser um empresário melhor? Sim, justamente nessa questão da terapia, sabe? O que acontece? O cavalo, ele exerce um poder sobre nós que é assim, quem monta e quem compete sabe do que eu estou falando. É algo assim inexplicável. Imagina você pegar, colocar um cavalo numa carretinha, subir, por exemplo, o Paraná, andar aí 5 horas puxando um cavalo atrás, você passar um dia correndo, competindo, depois você voltar mais 4 horas buscando um cavalo, né? Então, assim, é uma paixão que te dá realmente, assim como eu disse que minhas filhas são minhas fontes inspiradoras, o cavalo ele também me anima bastante, também é uma fonte inspiradora, sabe? Assim, ele exerce uma forma de liberar uma endorfina que é um negócio fantástico. E a endorfina depois produz a serotonina, é aquela coisa que vai alavancando, né? Que vai te dar um up muito grande, é muito legal. E você montar num animal assim de grande porte, quando você fala, olha aquele pescoço, aquela estrutura embaixo de você, você fala, puxa vida, que bacana, eu domino esse bicho, né? Então, assim, é até uma terapia de você falar, poxa, se eu tenho capacidade de dominar um animal de 500 quilos, por que eu não tenho capacidade de dominar uma empresa, né? Claro que são situações diferentes, mas te dá realmente, assim, uma fonte inspiradora, fala, poxa, eu tenho capacidade. Se eu dominei um animal, eu consigo dominar uma empresa. E ali eu falei, puxa, aqui é uma fonte inspiradora, e de lá nunca mais, desde criança, peguei, me agarrei, nunca mais abandonei. E aí você, quando estava aqui em Santa Catarina, você trouxe a primeira escola de equitação aqui da região? Na verdade eu dei sequência, né? Já existia uma hípica ali no local, uma hípica que chamava-se Beija-Flor, né? Inclusive o fundador dali da Beija-Flor é um senhor falecido já, era que nem eu, uma pessoa também apaixonada, também era de São Paulo, uma pessoa apaixonada por cavalos, e ele construiu uma estrutura muito boa, que é onde ali hoje é a Carpe Diem. E teve um determinado momento que ele arrendou para um pessoal, infelizmente não deu certo, né? Ele veio a falecer também na sequência. E aí o que acontece? A hípica ficou meio que abandonada. E eu já era cliente lá, né? E eu falei, puxa vida, mas que dó, né? Um potencial tão grande desse aqui abandonado do jeito que tá, caindo tudo pelas paredes e tal. E eu falei, puxa vida, eu quero isso aqui para mim. E aí então eu fiz uma proposta para os herdeiros, né? Para os filhos. A princípio foi difícil, mas eles acabaram aceitando. E ali nasceu um desafio, né? Inclusive um desafio bem grande. Para você ter uma ideia, quando assinamos o contrato, passou um mês, o telhado desabou. O telhado Meu Deus. a estrutura estava tão condenada
que o telhado todo desabou, eram 3 pavimentos, né? O telhado de um dos pavimentos desabou e, por sorte, não caiu na cabeça de ninguém. Então nós tivemos que reformar, foi feita uma reforma muito grande ali, né? Por isso que eu falo que eu podia estar andando em Ferrari. O dinheiro que eu teria uma Ferrari, eu acabei aplicando tudo ali, sabe? Em reformas, em compra de animais, em cursos, em treinamentos. Pra você ter uma ideia, nas pistas ali, em determinado momento que eu comprei 35 caminhões de areia para esparramar na pista, né? São 2 pistas, uma para hipismo e outra para 3 tambores. Tinha uma outra área lá também que era um brejo, e eu coloquei ali aproximadamente uns 65 caminhões de aterro. Então, assim, são valores que ninguém enxerga, né? Nós estamos falando aí de aproximadamente quase 100 caminhões ou de aterro ou de areia. Isso é só o que está enterrado ali já é investimento aí que supera aí uns R$200 mil, né? Nós estamos falando de conquistas, de vitórias. Essa minha pergunta eu não gosto de fazer, mas eu vou ter que fazer, que faz parte. Uhum. Quais foram as suas maiores decepções e desafios que te deixaram assim furioso? Concorrência desleal. Esse ramo, principalmente no ramo dos cavalos, da equitação, é um ramo informal e totalmente desleal. Para você ter uma situação, ali nós temos uma estrutura boa que ali a gente fazia as competições, aliás fazem até hoje, né? E ficava muito triste quando eu via um concorrente que era vizinho, que batia nas minhas costas, me cumprimentava com um sorriso. E quando eu virava as costas, ele ia no meu cliente e falava, olha, vamos lá pro meu Aras, que ali eu faço a metade do valor, eu faço a metade do preço, e vamos lá comigo que eu vou te atender também muito bem e tal. E de fato isso acontecia, porque depois alguns dessas pessoas que eram abordadas eram meus clientes, meus amigos, né? E vinham falar comigo, falaram, André, a pessoa fulano ali fez isso, fez aquilo e tal. Então eu falo com fatos e dados, né? Com provas. Infelizmente é um ramo que as pessoas batem nas suas costas e por trás querem tomar aquilo que é teu. Infelizmente existe um pouquinho de inveja nesse setor, né? Então o fato de eu ser empreendedor e ao mesmo tempo ser competidor, isso também não sei se gerou alguma, sei lá, alguma invejinha boba, né? E eu percebia que às vezes eu não era bem visto em alguns lugares, sabe? Que inclusive foi até um dos fatores também que pesaram para que eu desistisse de ser empreendedor nesta área e voltasse simplesmente a ser um cliente, competidor e um amante dos cavalos. Então o que me deixou realmente um pouquinho frustrado foi essa situação de aqueles que dizem que são seus amigos e muitas vezes não eram seus amigos, né? Isso me frustrou um pouquinho. E em 2022 que você encerrou as atividades no Aras? 2022. Em 2019 eu acabei sendo campeão catarinense em 3 tambores, né? Ganhei bastante coisa também. Hoje, graças a Deus, tenho um quarto lá com alguns troféus, bastante medalhas, tenho bastante conquistas. Mas como empreendedor, eu parei em 2022. E a tua empresa de telecomunicação, você já tinha uma expertise para entrar neste ramo ou foi um desafio? Foi um grande desafio, porque quando eu fui convidado, isso em 97, eu não sabia nada de telecomunicações. Inclusive, é um ramo bem técnico, bem difícil, né? Devido a ser uma área voltada 100% à tecnologia, né? Então, eu não era dessa área, minha área sempre foi administrativa e financeira, né? Eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com números, mas eu via como um mercado muito promissor. Eu falei, poxa, eu posso pegar a minha área e me aperfeiçoar dentro dessa área, né? E ser uma pessoa diferenciada. E foi o que eu fiz. Então, eu passei a fazer alguns cursos, aceitei o desafio, né? A princípio, lá em 97, entrei como um auxiliar administrativo nessa empresa e com muita dedicação, muita garra, eu acabei depois me tornando um gerente, depois me tornei um controller da empresa e depois vir até a minha própria empresa também, né? Então, assim, claro que não foi da noite para o dia, isso foi numa trajetória aí de uns 23 anos aproximadamente, né? Participando de muitos cursos, muitas palestras, muitos treinamentos e eu acabei... Vou te falar que hoje eu entendo assim, um conhecimento básico para moderado na área de telecomunicações. O nome da sua empresa é a Dual Fastnet. Comunicação, isso. Comunicação. Isso. E ela atua aqui em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. Fala um pouquinho da tua empresa. Sim. Ela é uma empresa que hoje ela tem as suas licenças junto à Anatel, né, que é a SCM, que é Serviço de Comunicação Multimídia, que é a autorização que permite você, então, vender serviços de internet. Assim como também a STFC,
que é um sistema de telefonia fixa comutado. Esse a gente quase não utiliza mais, porque esse é um produto que já entrou aí numa linha de descontinuidade, né? Hoje o carro-chefe realmente é a internet. Eu até brinco, né? Falo que hoje o ser humano ele necessita mais da comunicação, mais da internet do que de oxigênio, né? As pessoas me perguntam, você é uma pessoa paciente? Eu falei, depende. Se eu tiver com meu celular carregado com internet, tudo bem. Se não tiver... É verdade. Parece que o tempo não passa, né? Sim. E como é que você faz a divulgação da tua empresa? Você acredita no network físico? Você tem uma estrutura de rede social? Como é que você trouxe e traz essa tua empresa para a população aí saber e adquirir? Com certeza, o network, as parcerias, elas são necessárias e fundamental para você alcançar o sucesso, né? Hoje, sem as parcerias, você não almeja, não chega em lugar nenhum. Recentemente, eu tenho participado dos networks do Bruno, né? Do Menegas. Exatamente. Além de ser meu amigo e uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu considero como irmão, né? Junto comigo, coautor, também é uma pessoa fantástica, que eu tenho um apreço muito grande. Inclusive, mandar um grande abraço para ele, se ele estiver nos assistindo, né? Com certeza ele vai assistir. Inclusive, nós estamos ao vivo pelo Instagram do Livrocast e o meu. Eu quero mandar também aqui um grande abraço para o Bruno Network, que tem nos ajudado demais. Exato. Né? Eu fui no último evento com ele e foi excepcional. Sim, ele é fantástico, muito, muito bom, excelente profissional, muito competente. Eu já falei tanto do Bruno nas minhas redes sociais que eu Meu já Deus do céu. até não fui no último network dele, mas fiz um vídeo agradecendo, porque, enfim, fiquei com a minha filha. Mas eu e o Bruno, a gente é conterrâneo, né? No Mato Grosso do Sul, descobrimos aqui. E é tão engraçado porque a gente fala pouco e quando fala já se resolve, sabe? A gente tem uma comunicação muito, muito assertiva. E ontem nós estávamos falando que existe um caminho muito grande para se conquistar uma credibilidade aqui em Santa Catarina. E nós estamos há alguns anos fazendo isso. E descobrimos que não há atalho. É muita persistência, diária, constância. Sim. E nós dois sempre estamos cuidando um do outro para que essa credibilidade, essa autoridade na cidade se mantenha e se blindando de algumas pessoas, de algumas situações. Sim. Então, o Bruno é maravilhoso. Sei que você tocou num ponto muito legal aí, o mercado do estado de Santa Catarina. Eu vejo como um mercado muito bom e muito oportuno, porque está em crescimento, né? Está em emergência. Eu vim do mercado de São Paulo, capital, então assim, um mercado fechado, muito competitivo. Você nasce, assim, você acorda, puxa vida, que ideia faraônica que eu tive. Mas como é que chega na Faria Lima? Meu Deus do céu, é complicadíssimo. É um caminho longo. Para você ter uma ideia, quando eu morava em São Paulo, entre a minha residência até o trabalho, eram 12 quilômetros. Era 1h30 para ir de trânsito e 1h30 para voltar, para você circular 12 quilômetros. Isso eu aprendi quando eu estou em São Paulo, agora eu vejo a distância. 2, 3 quilômetros é perto, é 20 minutos. Passou de 6 quilômetros, já sei que vai perto. É complicadíssimo. E eu assim, tinha essa dificuldade, né? Sem contar a questão da poluição, da violência, aquela coisa toda, né? E eu queria ter algo melhor para minha família, para as minhas filhas, né? E aí, então, eu já tinha visitado Santa Catarina, né? Já tinha passado um Réveillon em Floripa, já tinha passado um Carnaval em Bombinhas. Eu falei, meu Deus, esse lugar é fantástico. É esse o lugar que eu quero para viver. E aí, vim em 2010 e eu vi como, voltando ao tópico, eu achei um mercado, assim, muito promissor. Porque, assim, as ideias que já estão em práticas em São Paulo há muitos anos, eu percebia que aqui ainda tinha oportunidade de se aplicar. Aqui seria novidade. Exatamente. E eu falei, puxa vida, eu não seria mais um. Né? Eu falei, puxa vida, aqui tem um mercado muito bom para trabalhar e, assim, somado ao conhecimento, ao know-how que a gente já traz, principalmente de São Paulo, trabalhando ali com os caras tudo fera, né? Então, não que aqui não tenha fera, tem muito, mas a quantidade é menor. Esse que é o diferencial. É diferente. O prefácio do livro Cash é o Alfredo Soares. Eu estive na empresa dele, na G4, e você via 400 pessoas trabalhando em cubículos, um do ladinho do outro, e trabalhando e rendendo e fazendo acontecer. E eu voltei de lá muito satisfeita que o meu ritmo de trabalho aqui pode ser muito, né? Mas lá talvez eu seria mais uma. Então eu voltei mais animada para ser mais acelerada. Mais acelerada. É um up, né? Tá? Porque lá funciona. E se lá funciona e lá as coisas acontecem, então eu voltei, sabe, com uma energia contagiante do que lá dá certo, que a gente pode replicar aqui. Sim. E tá tudo bem. A gente só tem que implementar a cultura. Exatamente. Né? A cultura. Sabe que eu, quando vou para lá também para fazer os cursos, né? Eu gosto de dirigir, tá? E eu tenho um pouquinho de pânico de avião, sabe? Tem um determinado momento porque eu tive uma passagem que não foi muito legal, uma arremetida de voo, de lá para cá eu peguei um trauma. Então eu prefiro dirigindo para São Paulo.
E quando eu faço os cursos, eu também volto tão empolgado e volto às vezes sozinho na estrada dirigindo, pensando e matutando, né, e projetando. Qual o próximo passo? Dá uma oxigenada. São Paulo te dá uma oxigenada. Exato. Assim. E eu preciso me policiar, porque às vezes eu olho um velocímetro andando a 170, 180 por hora. Eu falei, meu Deus, a empolgação é tão grande que você viaja e vai. Você quer fazer a coisa acontecer. Eu falei, meu Deus do céu, calma aí. Aí você tira um pouco, opa, vamos voltar para a realidade, né? Mas realmente São Paulo é uma empolgação, uma cidade de 24 horas, é assim, negócio muito louco. Eu sou hiperativo, né, que fala? Hiperativo. E nasci em São Paulo. Imagina o gás que eu não vim para cá. Olha, eu fiz tantas coisas e desfiz tantas coisas. Então, assim, eu tô aprendendo muito, né? Sim. No evento lá do Bruno também, até mandei mensagem para ele. A gente tem que ser humilde e falar assim, eu preciso do seu conhecimento, porque eu tenho que aprender. Exatamente. Porque, às vezes, o seu gás, a sua empolgação, você conquista e, às vezes, afasta. Pelo seu jeito de ser, pelo seu ritmo de ser. Então, a gente tem que aprender. Ser humilde. Ser humilde, aprender e saber que até todo esse gancho do que você está falando, André, para quem, né, vai nos escutar, para o empreendedor que está ali no começo, dá 3 dicas para ele de como um empreendedor hoje pode ter sucesso nesse mundo do empreendedorismo, como ele pode se destacar e não estar no efeito manada. Olha, Marcela, eu penso o seguinte, que eu vejo muitos jovens falando hoje aí de você se preparar, né? Aquela coisa, vejo muita mentoria e tal. Eu acho muito válido isso, muito bacana. Só que eu penso o seguinte, além dessa mentoria, você tem que ter um know-how para aquilo, né? Não adianta você querer ser um jogador de futebol se você não tem talento para aquilo. Você pode treinar, você pode fazer as mentorias, você pode ver um ex-jogador de futebol falando e tal, mas se você não tem talento para aquilo, não vai para frente. Então, assim, você tem que descobrir o seu talento. Primeira coisa, descobrir o seu talento, para aí sim, então, você investir dentro do seu talento, você se aperfeiçoar, né? Para você fazer a mentoria, fazer os tratamentos. Finanças, sempre gostei. Eu, desde criança no colégio ainda, os meus colegas brigavam no dia da prova, para sentar do meu lado para pegar a cola. Eu em matemática sempre tive facilidade, eu me formei, eu fiz 2 MBA, os 2 MBA eu fechei com 10, nota máxima em administração financeira. Então assim, eu acabei não atuando na área porque eu fui para o ramo da tecnologia, né? Isso talvez tenha sido inclusive um pouquinho de frustração de eu não ter atuado naquilo que eu nasci, que é a área financeira. Então, das 3 coisas que eu aconselho, a primeira coisa é você descobrir qual a sua vocação. Segundo, trabalhar. Não existe sucesso, não existe milagre. Atalho, igual a Marcela sempre fala para mim, atalho. Não existe atalho. É trabalho, trabalho e trabalho. Então, vocação, trabalho, né, e respeito, né? Eu penso que se você não tiver respeito pelos seus colaboradores, não tiver respeito pelos seus clientes, não tiver respeito por aquele que está ao seu lado, não for humilde, como você estava falando, né? A humildade é tudo. De você, às vezes eu aprendo com a pessoa que está limpando a empresa. A humildade de você tentar aprender sempre, porque nós estamos sempre em aprendizado. Então, a humildade também é a diferença, né? Então, assim, você realmente pegar a sua vocação, trabalhar e ter humildade para poder respeitar o próximo. O Wilton, né? O Wilton Santos, né? O nome dele? Nosso poeta. Nosso poeta. Sim. Lembrando sempre dele e fazendo algumas perguntas aqui no nosso podcast, eu vou te fazer uma pergunta. Se você morresse amanhã, o que você faria hoje? Essa não tem como perguntar. Olha, eu viveria intensamente, né? Eu trabalhei demais nessa vida, né? Ainda vou trabalhar, né? Se Deus me permitir, me der saúde, eu quero continuar trabalhando bastante, ainda tenho bastante a conquistar. Mas se eu soubesse que eu tivesse uma vida reduzida aí, se me derem esse prognóstico, eu iria curtir mais as minhas filhas, ia viajar um pouquinho mais, né? Para que deixasse também um legado de aproveitar um pouquinho a vida, né? Porque também assim, é importante trabalhar, mas não podemos ser radical, né? Então, nós temos que trabalhar para poder garantir uma aposentadoria, garantir o sustento daqueles que vêm depois da gente, nas próximas gerações, mas ao mesmo tempo também curtir. Então, eu acredito que eu curtiria um pouquinho, viajaria um pouquinho mais. Tive a oportunidade de viajar um pouco, mas gostaria de viajar um pouco mais ainda e curtir. Essa independência financeira que você tem hoje, ela te permite o quê? Você acha que... Na verdade, a pergunta é, o dinheiro é o quê para você, né? Porque a identidade...
a questão, assim, o dinheiro, ele é importante, mas para você, para sua vida, o que o dinheiro representa? Olha, para mim, o dinheiro, eu acho que ele traz um pouquinho de segurança para futuro, né? Porque hoje a gente tem que trabalhar para conquistar aquilo que a gente almeja, né? Mas eu penso muito lá na frente, falo, poxa vida, e quando eu passar ali dos 70 anos de idade, onde eu já não tiver mais a garra que eu tenho hoje? Porque é natural, né? A garra dia vai acabar, né? Essa força, parte física, realmente, um dia vai acabar essa motivação. Então eu penso na questão do dinheiro para poder ter um pouquinho de conforto na minha aposentadoria, porque viver de governo, sem chance. Né? Então eu penso em realmente fazer algum patrimônio para que eu tenha um pouquinho de renda para aposentadoria. Mas assim, eu não vejo o dinheiro como algo que é o meu objetivo. Na verdade, meu objetivo é alcançar sempre aquilo que eu luto. É as conquistas, o sucesso, é sempre alcançar os meus objetivos. E o dinheiro, na verdade, é uma consequência disso, né? Eu penso que o dinheiro ele vem com um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho de suor, né? Você consegue se lembrar quando você ganhou seu primeiro dinheirinho, assim, não lá com 14 anos, mas de repente o primeiro dinheirinho significativo. O que você comprou? Lembro, exatamente. Foram 2 coisas que eu comprei. Lembra que eu falei que eu tinha uma mobilete? Pois é, eu fiz 2 coisas. Com o meu primeiro salário, eu lembro como se fosse hoje. A metade eu dei para minha falecida avó, que é uma pessoa, inclusive, que eu amo. Infelizmente, ela não está mais entre nós. Mas a metade eu dei para minha avó. E a outra metade eu comprei um negócio chamado Sarachu, que é uma ponteira de escapamento para mobilete. Eu lembro perfeitamente, inclusive era vermelhinha da cor da mobilete, né? Vermelho metálico. E o meu primeiro salário... Era Monarch ou Caloi a sua mobilete? Era da Caloi, era aquela XR. Eu gostava dessas coisas. Aquela XR da Caloi. Eu já estou imaginando quanto de adereço os teus cavalos não têm. Tem. Inclusive, eu queria fazer até uma observação aqui. O nome da empresa de comunicação, Dualfest, é uma homenagem a 2 cavalos. Inclusive, são os 2 cavalos que eu corro hoje. Tem um cavalo tordilho, né? Tordilho claro, que na verdade, para quem não conhece, é o branco. O cavalo branco é o tordilho claro, né? Ele se chama Dual Cat Rei. Né? E eu tenho uma égua de salto, que é uma brasileira de hipismo, que ela se chama Unfast Share. E aí então o que aconteceu? Eu falei, poxa, uma empresa de comunicação de internet rápida, com dupla abordagem, que hoje a nossa internet a gente sempre traz nos projetos principais, como por exemplo o shopping que a gente atende, né? Sempre coloca uma dupla abordagem, ou seja, não vamos com uma fibra óptica abordar aquele empreendimento, a gente vai com 2 fibras. Então o Dual traz aquele segmento de dupla, né? De double e o fast de velocidade e tal, né? Então eu falei, puxa vida, tem tudo a ver. É uma homenagem aos cavalos, que é aquilo que eu gosto, juntamente com segmentos voltados à comunicação, né? Então nasceu a Dual Fast. Dual do Dual Cat Rei e Fast da Fast Share. Né? Eu, a Marcela, nós participamos, você também, nós participamos de vários eventos, network. Você comentou, né, comigo e com a Marcela, sobre um evento que vai ter de cavalos, enfim, me fala sobre isso. Eu gostaria muito de conhecer o Aras e tirar umas fotos, fazer umas fotos lá com os cavalos, com as éguas. Seria algo diferenciado. Sim. Então, é na Vila Hípica e Aras Carpedim, né? Que eu sou um fundador. Hoje eu não sou mais proprietário, né? Hoje são os meus colegas que estão ali. Inclusive, não sei se vocês conhecem a lanchonete que tem ali em Camboriú, como é que chama aquela lanchonete? Me fugiu o nome agora. Eu acho que eu tô ficando velho. Para gravar os nomes eu tô ruim. É o proprietário da lanchonete hoje, que é o Natan, juntamente com a doutora Renata, né, que é uma juíza, uma grande amiga. Hoje eles são os proprietários lá da Hípica. E vai ter uma das etapas, agora nesse sábado, vai ter uma das etapas da Copa Norte de salto, né, de hipismo. E ficam todos convidados, né? A entrada é gratuita, né? Aberta ao público, qualquer um pode ir lá assistir. Onde fica mesmo? Fica ali no bairro. Você conhece ali a rua. Como chama ali a. Tem Estrada Geral do Braço. Waze. Ali, ó. Claro. Você pega a Estrada Geral do Braço, que é aquela rua da continuação do condomínio Caledônia, que certamente todo mundo conhece. Só para saber se é em Balneário, onde é Camboriú. Aí entra o endereço é Rua da Palha, número 300. Então, pessoal que não conhece bem a região, é só jogar no Waze, no Google, né? É Rua da Palha, número 300. Fica ali próximo do condomínio Caledônia. 3 km para frente do condomínio Caledônia. É bem fácil. Legal. Meus filhos, acho que eles iam amar o Davi. É bem bacana. É bem bacana. André, a gente tem mais uns 7 minutinhos. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Por favor. Porque quando
né, a gente entendeu que você trabalhava com internet, eu falei, nossa, ele deve ter um monte de cliente que fica enchendo o saco por causa de internet, que chuva. A gente sabe, não tem ninguém que não tem internet, que nunca caiu a internet. Então, você deve lidar com uma parcela, espero que muito pequena, de clientes que estão insatisfeitos. Como é que você lida? Porque, assim, sempre vão ter clientes insatisfeitos. A gente não consegue agradar todo mundo. Sim. Deus Jesus agradou a todos, Jesus não né? conseguiu. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Como é que você, André, empresário, lida no offline, né? Porque isso a gente não está nas redes sociais contando. Como é que você lida, você como empresário, no offline, com o cliente insatisfeito para reverter essa situação? Olha, Marcela, como você bem disse, um cliente insatisfeito sempre vai ter, principalmente no ramo da comunicação e da internet. Primeiro, pela necessidade da comunicação hoje, né? Segundo, pela infraestrutura a nível Brasil, que infelizmente é muito ruim, né? As fibras óticas passadas nos postes, aquele emaranhado, aquela coisa maluca, são N profissionais subindo e mexendo ali na sua fibra ótica. Então, assim, a estrutura é muito ruim a nível Brasil. E terceiro, que até mesmo dentro da própria estrutura do cliente ainda deixa muito a desejar. Vou citar um exemplo aqui. Um cliente contratou conosco um link de 500 megas. E aí, depois de instalado, ele fez um teste lá e estava batendo 80 megas. Aí ele veio com tudo para cima, né? E aí, então, primeira coisa, nós temos que escutar o cliente, dar essa oportunidade dele entrar em contato conosco, receber essa reclamação, respeitá-lo e identificar essa reclamação, essa dor. Então, o que acontece? Geralmente, a gente vai até o cliente com a equipe, né, que é um negócio mais técnico, mais aprofundado, né? Eu vou com a equipe. Em alguns casos, eu ia pessoalmente no cliente também. E então, a gente fez um estudo nesse cliente, nesse exemplo que eu estava falando, e nós vimos lá que o roteador dele era um roteador fast. O que é um roteador fast? É um roteador que ele só limita até 100 megas. Ele só libera até 100 megas. Ele tem um limite, né? Um equipamento caseiro. E que não adianta você contratar 500 megas, eu coloco 500 megas no seu equipamento, e o seu equipamento só dali para frente só passa 100. Aí você vai fazer o teste, só vai bater até 100, obviamente, né? Então, na verdade, isso foi um erro também, inclusive, do instalador, que o dia que foi na casa do cliente, ele devia já ter informado o cliente, olha, o senhor contratou 500 megas, mas o seu equipamento vai limitar em 100, né? E até depois nós identificamos quem foi o instalador e conversamos com ele para que instruíssemos para que não acontecesse mais isso. Então, assim, de fato, as reclamações acontecem, mas o que tem que acontecer? Temos que ter dar a oportunidade para o cliente. Inclusive, no meu número de celular eu sempre deixei aberto para todos os clientes. Eu recebo reclamações no meu celular pessoal, não há problema nenhum. Eu capto essa reclamação, identifico, imediatamente aciono a parte técnica e, se necessário, nós vamos fazer até uma visita local para ver toda a infraestrutura interna da residência, da empresa, enfim, né? Então, assim, de fato, hoje a internet é difícil. Se você pegar hoje no Procon, o maior número de reclamações estão em empresas voltadas ao segmento de tecnologia, né? Porque realmente é uma necessidade e por conta de toda essa infraestrutura, realmente deixa muito a desejar. Então, não é fácil, mas tem que ter paciência. Na profissão do André, não é o quanto você aguenta bater, o quanto você aguenta apanhar. Apanhar. É pior que inclusive, eu me mudei ontem, né? E nós estávamos procurando uma internet, né, para colocar uma internet, uma empresa. Então, por favor, estamos à disposição. Eu te perguntei isso, André, porque nós vamos ser trocados pela inteligência artificial, e pela automação e pela tecnologia. Sim. O que ninguém vai conseguir tirar da gente é como a gente lida com o outro, as relações interpessoais. Sim. Então, como você lida com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu colaborador, Esse o que vai te manter. Então, por isso, da minha pergunta. Sim. E se nós, empresários, entendermos que hoje a imersão, a mentoria, ela é boa, mas que seja direcionada para um desenvolvimento pessoal e de liderança. E te aproxima do seu cliente, né? Porque você não vai conseguir competir em questão de conhecimento com a inteligência artificial. Não tem cliente pergunta para um chat GPT, para uma inteligência artificial, ele tem uma resposta impecável. Então, a gente não vai conseguir competir. Mas como a gente passa essa mensagem, como a gente fecha esse cliente, como você faz uma conexão com o seu cliente. Exato. E você tem essa visão desse momento? Sim, total. Inclusive, hoje, o nosso diferencial, ele é esse daí, o atendimento personalizado.
Porque, assim, além da inteligência artificial, que realmente é um negócio fantástico e sem concorrência, nós temos as grandes operadoras também com estruturas fantásticas, né? Aí você fala, puxa vida, como que nós, uma pequena provedora, vai concorrer com uma Telefônica, com uma Embratel? Não há a menor possibilidade. Só que o atendimento personalizado é que é o grande diferencial, porque, assim, a pessoa contrata uma Embratel, uma Claro. Aí, por alguma situação, ele ficou sem comunicação, ele vai ligar na inteligência artificial e a inteligência artificial vai responder para ele, olha, abrimos o seu chamado nas grandes operadoras, né? Abrimos o seu chamado, você será atendido no prazo de até 48 horas. Imagina, 48 horas sem internet. Eu surtaria. Que então, é isso? Então isso está sendo o grande diferencial do pequeno empreendedor nesse ramo nosso. Não só no meu caso, mas como os pequenos, os nossos colegas, né, que têm empresas pequenas, provedoras de pequeno porte como nós. Porque às vezes é o próprio dono que atende a reclamação. Opa, estou indo aí agora, estou resolvendo agora. Então isso está sendo diferencial. Nós estamos conquistando todos os pequenos provedores. E isso não sou só a Dualfast, não. Todos os pequenos provedores no Brasil inteiro está abocanhando uma fatia muito grande de clientes das grandes operadoras por questão de atendimento personalizado. Esse tem sido o diferencial. Porque problemas todas vão dar, né? Então, aquele que resolve o problema mais rápido e com atendimento mais eficaz é que está sendo o diferencial. E não é só com relação às operadoras, grandes empresas. Eu falo em tudo quanto é tipo de estabelecimento, né? Às vezes um restaurante que fica ali na esquina, que não é da avenida, um restaurante que não é famoso. Às vezes ele atende ali, ele faz uma comidinha caseira, ele atende... Então, assim, é em tudo. Né? Às vezes, quando você não tem esse crescimento exponencial, você investe no bom atendimento. Sim. Esse é o grande lance. Tem uma brincadeira, assim, muito bacana, que tá na estrada, assim, um caminhão de abacaxi escrito. Vendo abacaxi a R$10, não entrego, só aceito dinheiro. Aí a pessoa para e pergunta, só queria saber, aceita Pix? Outro, você vende melancia? Outro, olha, eu moro aqui 2 quadras, você pode entregar? Então, as pessoas não leem. Então, não adianta a inteligência artificial vir com arte visual maravilhosa, porque a mensagem, na maioria das vezes, eu falo que a gente é carente. A gente é carente mesmo. A gente quer que a pessoa olhe para você e fale, olha, mas meu abacaxi é maravilhoso. Prova aqui um pedacinho. Exatamente. Então, nós não podemos perder essa sensibilidade. Virarmos máquinas, nós precisamos cada vez olhar mais para dentro, nos conhecer, porque você só vai poder ter uma relação interpessoal bacana se você conseguir olhar para dentro, né? Você disse que passou um tempo com uma depressão. E você falar isso num podcast, ou falar isso no teu livro, você está se expondo e, ao mesmo tempo, você está se conectando com outras pessoas que falam, poxa, ele é um empresário de sucesso, mas também passou por isso. Talvez eu esteja passando isso e posso ser um empresário. Exatamente. Então, essa conexão, muitas vezes, é o que faz as pessoas serem nossas fãs. E não só os nossos resultados de troféus, ou de premiações, ou quanto dinheiro a gente tem na conta. Porque o super-herói, na verdade, são só em quadrinhos, né? Só em historinha, né? Todos nós somos humanos, né? Então todos nós temos as nossas dificuldades, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho vergonha nenhuma de falar das dificuldades que eu tive e continuo tendo, né? Acho que isso é natural do ser humano. Mas o importante é realmente a gente superar as nossas dificuldades. Esse é o que é o X da questão. Me fala uma coisa. Qual o recado que você daria para a nossa equipe do LivroCast? Em especial aqui para eu e para Marcela, que somos os idealizadores. Que temos uma equipe por trás, né? A Cibele, a Cleide, enfim. Qual seria o recado que você daria para esse projeto? Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Realmente é um projeto que eu vejo com bons olhos, com bastante sucesso. É o primeiro, mas é o primeiro que eu já vi que nasceu com o pé direito. Acho que tem tudo, as próximas edições para, inclusive, nós vimos conversando agora nos bastidores, né? As coisas que podem ser evoluídas, né? Isso é natural, né? Tudo é em evolução, mas o primeiro já nasceu muito bom. Inclusive, até mandar um abraço para todos os nossos colegas que são coautores, né? E dizer que para mim é uma grande honra participar desse livro juntamente com eles, né? Inclusive pessoas aí de muito sucesso. O próprio Geraldo Rufino, nós estamos falando agora da situação das dificuldades, né? O Geraldo Rufino fala, eu quebrei acho que 8 ou 9 vezes. Eu quebrei 8 ou 9 vezes e hoje eu sou empreendedor de sucesso. Cara, eu chego a arrepiar.
Né? Porque, eu também, ó. A gente chega a arrepiar Porque, com isso. Poxa, eu sou ser humano, eu errei, mas eu levantei, eu tive resiliência, estou aqui, persisti e acreditei. Porque às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu quebrei 1, 2 vezes por falta de capacidade. Não é isso. Ser empreendedor nesse país é muito difícil por diversas situações. É uma carga tributária extremamente elevada, geralmente é uma concorrência desleal, um mercado extremamente competitivo, né? Então não é fácil ser empreendedor no Brasil, muito pelo contrário. Eu até brinco, eu falo, um empreendedor de sucesso no Brasil, qualquer lugar do primeiro mundo, ele seria um fenômeno. Porque as manobras que a gente tem que fazer nesse país, com essas dificuldades que nós temos todas, você pega um país de primeiro mundo que é tudo mais fácil, o cara seria um fenômeno. Né? Então eu acho muito bacana essa história do Rufino falar, eu quebrei 8 ou 9 vezes e estou aqui com sucesso. Porque o que acontece? Às vezes a gente pegou um segmento que não era legal, né? Às vezes acontece de uma fatalidade, aconteceu um acidente e aquele acidente prejudicou o seu negócio. Então o fato de você quebrar 1 ou 2 vezes não é incompetência. Talvez tenha sido uma dessas dificuldades e talvez de repente tenha sido um pouquinho de sacrifício da parte do empreendedor também, né? Então vale, o Rufino conseguiu, mas ele conta que foi muito difícil para ele, não foi fácil. Então eu acho muito legal, porque as pessoas que estão lendo esse livro vão ver, poxa, realmente nada é fácil, né? As pessoas que estão aqui, que são pessoas de sucesso, não tiveram uma história muito fácil, não. Então, você vai quebrar 1 vez, vai quebrar 2, qual o problema? Continua tentando, uma hora você vai conseguir, né? Então, parabenizar os nossos colegas e pedir para que vocês continuem com essa ideia espetacular, que venham aí a 2ª, 3ª, 4ª edição, para que abram mais oportunidades para outros coautores, que tem muitos, né? Inclusive não só na nossa região, de repente até abrir, na verdade já tem aqui no Brasil inteiro, né? Mas eu acho que tem muitos empreendedores querendo um espaço desse, isso é muito bacana. Eu vou te fazer uma pergunta, desculpa de te interromper. Já... Sim. A última pergunta, a penúltima, enfim. Pode ser outra depois. Tá ali o pessoal. Ai! Bateu aí. Sabe quando você vai no estabelecimento, então tem ali, qual é a sua sugestão, né? Então você escreve ali. Qual seria a sua sugestão para o próximo Livrocast? Vamos dizer, volume 2. Vamos lá. Uma pergunta boa, né? Olha, eu vou te ser sincero, não é porque está na frente de vocês que eu vou querer, no vocabulário chulo, puxar o saco. Não se trata disso, mas eu vi somente pontos favoráveis, sabe? Hoje eu acho que eu não teria uma sugestão a nível de crítica construtiva. Eu acredito que não. Eu teria mais assim um pedido, como eu fiz agora. Sim. Um pedido de, por favor, continuem com as próximas edições, façam novos convites para novos coautores, porque realmente é uma ideia muito bacana, né? E uma oportunidade ímpar para esses coautores, porque vai dar uma abrangência muito bacana. Não adianta você... Eu, por exemplo, eu nunca fui de holofote, né? Eu sempre fui de estudar, de ficar nos meus quadradinhos, fazendo minhas planilhas, tal, vendo os números, tal. E, de repente, eu vi a necessidade de ter um pouquinho de holofote. Não por exibicionismo, mas por necessidade de empreendedorismo, né? De sucesso, de cases, mostrar os meus cases e tal. E tem muitos profissionais como eu que estão ali no seu quadradinho e não são vistos. E são empreendedores maravilhosos. Então, não tenho crítica construtiva, não. Só pedido para que vocês continuem com várias novas edições aí. O André ainda vai para o programa do Chá das 5. Por favor. A Fábio e a Val vão entrar em contato. Não entraram ainda? Não. Se não entraram, vão entrar em contato ainda. Você vai para a TV, vai fazer uma entrevista bacana no Chá das 5. Obrigado. E a gente vai ter muitos relançamentos, muitas tardes de autógrafos. Nós, como dizemos, só estamos começando. Agradeço a oportunidade. Inclusive, a Fábio é uma conhecida também, que um dia nós fizemos um evento lá no Aras, né? Um evento de festa junina para algumas mulheres, onde ela organizou, e ali eu tive o prazer de conhecê-la, né? Uma pessoa também fantástica, mandar um grande abraço para ela. Muito obrigado. Agradecer também, né? A revista Perfil, né? A revista Perfil, a Chá das 5 que está nos apoiando. Passa rápido, né? Passa. Aí depois você fala, será que eu falei tudo? Mas a ideia é as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, né? Todo esse Obrigado pela oportunidade. Vídeo vai estar à disposição. E só estamos começando. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Tchau, gente. Até a próxima.